Oi, gente, eu sou Rafael Teixeira e esse daqui é o vídeo de cortes do podcast Gatilho Poético. Esse podcast foi financiado com verba da Lei Aldir Blanc de Vila Velha. Para ouvir o resto dessas conversas, o link vai estar aqui na postagem e já vai direcionar direto para o Spotify. Eu espero que vocês gostem e até a próxima. Cara, eu vou te contar, essa briga interna, com certeza ela está presente em todos os artistas. Artistas, eles têm que tensionar muitas questões dentro de si. Então, é uma briga, se não é uma briga consigo mesmo, é uma briga consigo mesmo em relação à sociedade. Se não é em relação à sociedade, é em relação à sua família. Se não é em relação à família, é em relação à sua forma de pensar sobre coisas. E se não é uma briga interna consigo mesmo por questões pessoais do seu corpo, é por questões de complexos. Então, nós artistas, nós temos um processo de interiorização da vida muito intenso. E é por isso que a gente é artista, né? Porque a gente acaba tendo e desenvolvendo uma habilidade basicamente natural de se expressar de alguma forma. Então, a briga interna sobre ser artista, só isso já gera uma grande discussão, né? A gente precisa dar eco para isso, né? Então, ou esse eco ele é interno, ou esse eco é externo, ou então esse eco é a mistura dos dois. Sobre a questão da procrastinação, primeiramente eu fico feliz que você acompanha esse trabalho. Pelo que eu vi, você percebeu um estilo de linguagem dentro dos meus poemas, né? E é muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido esse olhar de fora a respeito do meu trabalho enquanto poeta. Então, realmente tem uma linguagem, tem uma linguagem de pessoalidade, né? Você consegue ver que são conteúdos do meu cotidiano que está ali, é da vida, né? E esse poema da procrastinação foi uma coisa que repercutiu muito. E eu fiquei assim, poxa, como que as pessoas procrastinam e como que é um processo natural para muita gente e que também é perturbador, porque a gente está numa sociedade da produção, né? Então, você procrastinar com tanta coisa para fazer, você não está produzindo. Então, começa essa briga interna a respeito do que você está deixando de fazer, do que você tem que produzir e por que você não pode parar. Por que você não pode atrasar? Por que você não pode dar voz ou então atender uma necessidade do seu corpo, né? Então, eu levanto essas questões. Ao mesmo tempo, a procrastinação, ela pode se tornar uma bola de neve, porque você realmente vai deixando coisas para trás, aquilo vai gerando um acúmulo, né? E daqui a pouco você está com tanta coisa para fazer, você não sabe para onde ir. E essa é a minha experiência pessoal com a procrastinação. Eu sou uma pessoa que eu tenho certos toques. Então, eu preciso, para eu fazer uma outra coisa, para iniciar uma coisa, eu preciso concluir várias outras. Para você ter uma noção, hoje, para estar aqui, eu fiz toda uma lista de coisas que eu tenho para fazer, que já estavam atrasadas, e eu quis anotar para eu poder me organizar vendo o que eu tenho que fazer. Porque se eu não tiver anotado, essas coisas também vão se perdendo. E aí, cada vez que eu não anoto, eu tenho mais desculpas para procrastinar. Por exemplo, não lembrei. Então, eu preciso anotar. Eu tenho que fazer esquemas, igual esse poema fala. Eu preciso fazer horários. Eu preciso montar a minha dieta, o cardápio da semana. Porque senão eu não tenho como organizar muito bem o meu tempo, né? E de fato isso existe, porque eu moro sozinho, eu tenho que administrar uma casa, que quer dizer limpar, cozinhar, lavar roupa, estender, dobrar, guardar, lavar louça, secar louça, usar louça, arrumar a casa, né? E eu não consigo, por exemplo, estudar se eu não tiver com as louças lavadas, por exemplo. Então, meu maior desafio é com as louças. E aí eu vou criando essa estrutura
de procrastinação. Ah, eu não vou estudar porque as louças estão sujas. Ah, eu não vou estudar porque as louças me desanimam. Então, é legal a gente estruturar isso na nossa cabeça, porque a gente vai olhar para essa estrutura e vai dizer: você fez isso conscientemente. Né? Então, as consequências que estão por vir é algo que você sabia. Né? Então, olha, não estou falando com um adulto, você não é mais uma criança, você não tem mais pessoas para fazer coisas por você. Então, tudo isso é toda uma estrutura que passa dentro da minha cabeça para o processo de procrastinação. Então, é bem complexo o negócio, né? E eu vi que as pessoas se identificaram muito e que elas também estruturam a procrastinação. Elas procuram fazer listas, elas procuram colocar metas, elas procuram empilhar os seus afazeres, né? Para se ter uma ideia de controle. Ah, porque eu tenho controle, está tudo sob controle. Então, se eu procrastino, está tudo sob controle. Se eu procrastino, eu já sou adulto, né, para isso. Rapaz, falando exclusivamente do gatilho poético, desculpa, falando exclusivamente do gatilho poético e do contágio, eu acho que para mim foi uma coisa extremamente mágica, necessária e útil, né, para esse momento de pandemia. Falando mais como um participante mesmo do que um proponente ou coisa do tipo, ou responsável e tal. Falando no sentido de participante, eu penso, pô, a gente estava num momento muito complicado, né? Todo mundo distante, com uma vontade de fazer teatro, uma vontade de fazer arte. Eu, por exemplo, já estava me coçando, também estava, sei lá, tendo alguns problemas particulares. Então, eu sinto a necessidade de me expressar através da arte de uma forte, né? E com essa pandemia eu fiquei muito limitado. E a Regiane, ela chegou como eu acho que como uma brincadeira mesmo, sacou? Tipo, vamos fazer isso, vamos ter contato, vamos manter presença. Eu acho que é importante a gente manter essa ligação, essa transferência de contágio mesmo, de contato. E a gente acabou fazendo isso através da arte, através da videoarte, da através do gatilho. Foi aí que eu fiz a minha primeira vídeo performance, né? Que era bem simples, era eu me olhando pra câmera e performando de alguma crise de ansiedade que eu tava sentindo naquele momento. Esse vídeo é muito bom. E foi assim, pra mim, tipo, é aquilo que o Júlio comentou, né? Ele fez aquela videoarte pra ele, muito pra ele, né? Ele não se importou muito com o que as pessoas ao redor fossem questionar ou julgar. E pra mim, essa performance que eu fiz também foi pra mim, sabe? Foi, tipo, um desabafo muito grande. Então, um desabafo do outro, né? Então, nesse contágio, ele caiu como uma luva e eu acabei aprendendo muito e desenvolvendo muito até hoje, né? O que consta, claro, eu acho que os maiores problemas que sei lá, de fazer um projeto, de fazer um negócio, é só a questão da burocracia, de documentação, de comprovação de coisas. Porque se a gente pega, sei lá, isso é até um desabafo meu, porque se a gente pega, por exemplo, um projeto que a gente consegue desenvolver, dá muito trabalho. E às vezes a arte, ela pede pressa, tá ligado? Ela pede, quero fazer isso logo, eu quero apresentar isso logo. E não necessariamente a gente dependeria dessas muitas questões burocráticas para poder exercer elas, né? Você falou, posso comentar rapidinho? Você falou que a arte diz muito sobre a gente e também, eu digo mais, tipo, quando a gente produz alguma coisa, a gente busca dentro da gente o que mais faz sentido. Com certeza, tá certíssimo. Porque quando a gente produz arte, não adianta. Se não faz sentido, não vai rolar. Ou vai rolar muito, tipo, meio assim, sabe? Então, querendo ou não, o que tem o que mais a gente consome, o que mais nos agrada imageticamente, de música também, enfim,
que inspira a gente, que tá ao nosso redor, e é isso que a gente vai jogar para fora, que é o que a gente tem de repertório, né? A gente vai criando um repertório não só artístico em si, mas um repertório de vida que inclui a arte, porque quando a gente vive, a gente tá no cotidiano, artista pelo menos, eu sinto isso, a gente, tipo, às vezes tá no meio, sei lá, tá numa confusão, tem que resolver um negócio de banco, mas de repente você vê uma coisa e fala assim, nossa, que bonito, né? Dá uma boa foto. Eu me vejo fazendo isso, entendeu? Então, assim, Então, e eu percebi muito isso quando eu fiz o curso de fotografia. A gente tinha em uma matéria, esqueci o nome agora da matéria, mas que quem dava era o Leandro. A gente postava coisas nas redes sociais e colocava uma hashtag. E a gente sempre criava hashtags novas. E era tipo, sei lá, era um tema tipo, que tinha a ver com cor ou composição, e a gente tinha que diariamente fazer foto, podia ser no celular, mas que tivesse esse assunto em si, entendeu? Por exemplo, tem o Pensei Azul, que a gente usou, a gente via azul em todo lugar, porque é isso, esse se propor a ver aquilo, se propor durante, não só quando você está parando para ver alguma coisa, mas quando você está no seu dia a dia, deixar essas coisas te contaminarem, sabe? Então você tá sempre aberto, e isso ajuda muito a gente como artista, porque artista, ele é artista, ele não é, ele é trabalhador, mas ele, além de ser trabalhador, ele é artista, é mais do que isso, porque o trabalhador, ele cumpre as 8 horas, as horas de trabalho, acabou. O artista não, ele acorda e vai dormir, e até sonhando, é artista, entendeu? Então é essa captação de ele tá aberto às coisas o tempo todo. Não, eu acho que essas coisas que estão acontecendo com a nossa equipe, né, nós estamos, sei lá, principalmente depois que a gente saiu da faculdade, a gente está tomando maturidade, a gente está tomando força, e quando a gente vê que, sei lá, é o que eu pelo menos senti, né, algumas bronquinhas aí de alguns dias atrás, quando a gente sente que a outra pessoa tá meio caída, a gente dá um solavanco nela para ver se ela levanta e continua com a gente, fazendo as coisas. Então, eu acho que essa companhia é o que se diz, né? Autoexplicativo, é uma companhia. Então, assim, nós estamos juntos como família para fazer uma coisa muito boa acontecer. E, cara, como você falou, a gente tem uma equipe extremamente potente, assim, do Leme ao Pontal. A gente tem, de cada cantinho da arte, a gente tem alguém especial que consegue tomar conta com carinho, com bastante responsabilidade, né? Dentro do possível. Demanda tempo, né? A escrita, ela demanda um tempo e corre o risco do projeto não passar e a pessoa... Eu acho que é muito do que a Regiane falou, que é de se colocar nesse lugar de propositor de projeto. Porque eu faço teatro há muito tempo, né? E eu me coloquei como ator. Quando eu entrei no curso de artes cênicas, eu comecei a me colocar como ator. Mas eu fazia teatro desde os 10 anos. Eu sempre estive no palco. Então, esse título, que às vezes é difícil de colocar em você mesmo. E a mesma relação aconteceu em relação ao podcast, que é de você de eu conseguir me colocar nesse lugar de produtor de conteúdo. Então, a gente já parte da ideia de que existe uma prepotência nesse lugar de ter um conteúdo para estar produzindo na internet, de que esse conteúdo tem algum valor para alguém. Então, esse medo eu acho que é um pouco do medo da resposta, é um pouco do medo da falha, o medo do erro. Então, acho que passa dentro desses lugares, assim, que é da subjetividade. E eu acho também, Rafa, que as pessoas são um pouco individuais. Que é tão simples não. É melhor você ter duas cabeças pensando um projeto do que uma. Certo? 1, 2, 3, você cola com o seu amigo, sei lá, não precisa ser com a Regiane, com o Wagner, com o Marcelo, com o Rafael. Cola com quem você gosta. O Rafa cola com a Alexa lá, que eles estão juntos e produz. Porque duas cabeças é melhor do que uma pensando, né? Eu fiquei muito feliz, por exemplo, que o Gabriel pegou Juventudes, porque o Gabriel foi um que fez sozinho. Wagner tem razão, a maioria dos projetos eles estão sendo feitos em dupla, né? Porque ajuda a coisa a caminhar, a pensar, a movimentar, a você ter segurança. Eu sou eu escrevo o projeto, eu gosto, eu escrevo bem,
Só que eu sempre pergunto para o Fagner, eu sempre consulto o Fagner, eu sempre leio para ele me dá uma resposta, conforme a resposta dele eu mudo tudo. Conforme a resposta dele eu desisto, ou conforme a resposta dele eu reafirmo e desenvolvo. Ou conforme a resposta dele eu dou outra resposta e a partir daí eu consigo desenvolver. Então, esse caminho É o diálogo. é o diálogo. O Gabi conseguiu sozinho, mas com a ajuda do coletivo lá, né, no chat. O Alberto também, às vezes, por exemplo, se isola, né? Ele tem a turma dele lá para a criação artística na prática, mas para o projeto, esse isolamento atrapalha ele. Então, é confiar ou em uma pessoa que você possa fazer dupla, ou de ir jogando as coisas lá no grupo para a gente ir movimentando, né? Mas sobre o espaço, que você perguntou também, que é outra questão importante. Eu tenho uma ambiguidade, porque eu morro de saudade de espaços externos, né? Eu morro de saudade do teatro. Eu sempre amei estar dentro de um teatro, né? Assim, eu entro dentro de um teatro, parece que eu estou entrando dentro de uma igreja, aquela sensação de amplitude de alma, assim, né? De que aquele é um lugar especial. Eu sempre senti isso desde criança. Então, por mim, eu fico o dia inteiro, assim, eu chego antes, eu fico semanas, meses. Eu amo, né? Eu amava dormir na coxia, no meio do ensaio. Quando os ensaios eram muito longos, eu tinha que esperar a cena seguinte, eu dormia na coxia. Eu adoro dormir em set de cinema. Set de cinema é um negócio que a gente espera muito. A gente espera muito, 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 muito. E quando chamam a gente, tem que ser na hora, né? Então, o que eu faço em set de cinema? Eu chego com o meu travesseiro e o meu saco de dormir. Eu arrumo um cantinho para mim com as minhas coisinhas, perto de uma tomada que eu posso botar no celular, o meu travesseirinho, meu cobertorzinho, minha mochilinha, meu lanchinho e durmo. Eu amo dormir em set de cinema. Então, são espaços que eu sinto muita falta. Eu amo a praça. A praça. Eu gosto de sentar num banco e observar as pessoas. Eu amo o espaço público. Eu amo a cidade. Eu gosto de andar pela cidade. Me sinto bem, eu me sinto acolhida. Eu sou apaixonada por certas cidades, pelos centros das cidades. Então, eu sinto muita falta. Ao mesmo tempo, a pandemia trouxe para a gente uma perspectiva de cuidar do nosso espaço, de se sentir muito íntimo e muito acolhido dentro do nosso espaço. Agora, o nosso espaço íntimo virou o nosso espaço de trabalho também, que é o que você apontou, né? E aí, para mim, é um desbordeamento total. Se eu já não tinha horário antes, imagina agora. É tudo desbordeado, não tem limite das coisas, não tem hora de trabalhar e hora de lazer. É tudo junto, tudo misturado. Eu me perco nos tempos. De repente eu vou para o Instagram me perco, passou 2 horas. De repente eu esqueci uma reunião. De repente eu, no meio da reunião, vou lavar louça. De repente eu tô com 2 reuniões ao mesmo tempo, participando. E aí eu tiro o vídeo para trocar de roupa. E é tudo desbordeado, assim. Então, é ruim isso, né? Essa perca dos limites de cada lugar. Eu estou na cama, depois estou no meio da reunião, eu deito na minha cama. Não é bom isso, né? Seria melhor se a gente conseguisse organizar setores dentro da própria casa e tempos dentro da própria casa, mas sim, eu não estou sabendo muito fazer isso. Não é, Rafa? Nossa, ia ser maravilhoso. A minha mãe tava querendo fazer um escritório ali pra mim. Ai, gente, só um segundinho, rapidinho. O Gabi, mãe, você tá muito ocupada? Ó, tá vendo como é que é no meio do podcast? Não, tá eu ia falar que você pega uma cerveja pra mim, um papel? Eu acho que o Você tem escritório organiza. Você tem o seu escritório em separado, você tem o seu organizado. estúdio em separado. Exatamente. Se bem que Lacan entra aqui e começa a lamber a gente, mas ele nem aparece. não. Não, mas aí, falando, né, sobre a colagem, assim, sobre, enfim, o momento, né? Eu, assim, falando do meu ponto de vista, dos meus 22 aninhos, nunca vi tanta oportunidade mesmo, assim, sabe, de prática artística. A gente tá nessa luta aí, né, para que todos os projetos, assim, sejam contemplados, né, enfim, que se concluam.
E apesar da gente estar nessa situação, eu sinto que muitos artistas estão sendo contemplados e estão produzindo muita coisa legal, assim. Infelizmente, particularmente, eu tô num momento que eu tô mais ocupada, porque eu comecei a estagiar, então eu não tô tendo mais disponibilidade para fazer todos os cursos, assim. Mas eu, pelo menos, essa pontinha que eu vejo de esperança aí, já que é pra falar de coisa boa, é um pouco isso, assim, sabe? São, de fato, artistas sendo contemplados e oferecendo, assim, oferecendo conhecimentos, oferecendo trocas, que eu acho, assim, importantíssimos. São trocas que muitas das vezes são temas, né, que a gente não vê na faculdade enquanto artista, ou então a gente vê muito rápido, né? Então aí a gente pode ver vários projetos que são cursos, por exemplo, né, formadores, próprio a própria videoarte aí, né, que vocês estão fazendo, é um curso formador que vai ter bolsa. É isso, assim, né? Quando eu falo de criar novas formas, forçar o pensamento a pensar novas formas, né? É justamente a gente tentar trabalhar com o digital, com o online, mas não de uma forma que seja tipo assim, a gente já tá, na verdade, a gente tentou fazer e não deu certo, né? Muitas vezes. Mas de transpor o literal, transpor o teatro para dentro de casa. A gente vê que não é igual. A gente pode tentar. Você pode pegar madeira e montar um palco de teatro e filmar, não vai ser igual, sabe? Então, assim, acho que não se trata nem de uma certa adaptação, sabe? Eu acho que de fato criar uma nova forma de se fazer arte virtualmente, online, sabe? E porque sim, eu acho super possível esse atravessamento vir, né? Porque se esse atravessamento de afeto, se essa coisa. Se não vier uma coisa boa, a gente não estaria aqui, tipo, Verdade. eu não estaria nem com o corpo para aceitar um convite, que inclusive, muito obrigada pelo convite, eu esqueci de falar no início. Mas eu não estaria nem com o corpo para aceitar esse convite para vir aqui se eu não tivesse um mínimo de esperancinha, sabe, pintada assim em mim, né? Não, e o projeto de Vai colagem. na associação Desculpa, pode livre, falar, pode Gabi, falar. vai falando aí. Então, pô, mas o projeto de colagem, né? Colagens e retalho foi muito top, né, Nando? Tipo, falando assim por mim, né? Pô, dei uma viajada e tal, misturei várias coisas, entendeu? Coisa assim, tem nada a ver, fui fazendo. Tipo assim, fui utilizando ali o que eu tinha, né, na minha casa, sem sair de casa e tal, usando a criatividade, né? Usando esse lado, assim, sensível e esse lado crítico também, né? Que é muito terapêutico, né? A colagem, né? Traz muito essas lembranças na gente, tudo, entendeu? Pô, foi muito top, entendeu? A gente construiu nossos vídeos, né? As meninas, né? As demais companheiras do projeto, né, Ananda? O Ano do Rato, eu acredito que foi um híbrido, sabe? Tipo, entre cinema e teatro. Porque teve a performatividade, né? Teve a maquiagem, né, expressionista, tipo, várias cenas expressionistas também. E vários derivados dessa tipo, da demora, desses processos, assim. Foi um mix de tudo. Para falar dessas propostas do O Ano do Rato e da Peste. Na verdade, O Ano do Rato foi o primeiro trabalho que a gente montou e eu pensei nas referências da Metamorfose do Kafka e A Peste do Albert Camus. E na Peste, o personagem acorda um dia e tem um rato na casa, e ali essa casa nunca teve ratos, e a cidade toda é invadida por ratos, uma grande pandemia, né? É uma peste, uma praga invade a cidade. No Metamorfose, o personagem acorda e transforma num inseto. Então, juntando essas duas imagens, essas duas ideias, né, eu pensei nesse personagem que acorda, que também está isolado. Ele acorda, vê esse rato. Nós fizemos a narrativa, tem essa cena, né, ele encontra o rato na porta do quarto. E à noite, ele vê no fundo do corredor uma sombra enorme de um rato. E é ali que começa essa mistura de sonho e realidade, né, essa viagem de quem está isolado, né, de um ator que está isolado.
E aqueles ratos todos foi referência. Tudo bem do Nosferatu, do Herzog, né? Do Werner Herzog, o filme. Eu fiz o Nosferatu no teatro e usei como referência o filme do Herzog. E aí eu falei pro Daniel assistir o filme e a gente catar aquelas imagens do filme apropriadas às imagens que o rato invade a cidade. São aqueles ratos que ele vai usar na fusão na janela, que ele tá na janela, na grade, e vê aqueles ratos, a profusão de ratos. E no decorrer, ele vai se transformando, até que ele aparece em dentinhos, né? O personagem vai se misturando com isso. E depois, a peste agora que a gente vai montar, uma sequência do Ano do Rato. Na verdade, vai começar com esse ator vendo no Instagram, no vídeo, o Ano do Rato, que ele acabou de fazer. Então ele tá assistindo isso no vídeo, e ele ouve um ruído. Aí ele para o vídeo, ele está assistindo, e liga a câmera. E aí ele vai pelo corredor até chegar no quarto dele. Quando ele abre a porta do quarto, o quarto é todo esfumaçado. Aí tem uma figura no fundo, com um rabo imenso, um rabo enorme, nu com rabos. Primeiro vê uma sombra, depois vê essa figura se movimentando. E depois que ele aparece nesse quarto, ele começa a ter aparições na cidade. Então, por exemplo, tem cenas, eu escolhi 2 locações, a catedral, a escadaria do Palácio Anchieta e a escadaria da Assembleia Legislativa. Ou seja, é quando são símbolos de poder, né? O Palácio Anchieta e a Assembleia. Então esse vírus, esse personagem, essa praga, ele começa a aparecer nesses locais. Só que eu estou pensando em aparecer só uma parte do rabo subindo a escada, você não vê o personagem. Eu não tem que levar o personagem lá, o ator, para o local, nu, com esse rabo. Então a gente vai só o rabo vai subindo e não aparece esse personagem. E depois, a metáfora, depois numa fusão, sim, ele vai aparecer andando na escada, mas numa fusão. Ele vai andar num outro ambiente, vai recortar e vai fundir na escada, que vai aparecer que ele está lá naquele local. Isso vai ser gravado agora. Então é uma maneira que eu pensei em linkar, né, esse trabalho do Ano do Rato já com essa outra sequência, né? Que seria quase que uma sequência. Eu achei genial também, porque a gente fica pensando assim, né, a gente que é ator, atriz e mexe com teatro, é alguma coisa tão do agora, do aqui. E aí, quando a gente teve essa pandemia, a gente pensou, cara, e agora? O que a gente vai fazer, né? E eu achei genial as suas soluções, assim, pro teatro em vídeo, né? Que se apropria desse equipamento que a gente tem, se apropria dos problemas que a gente tem agora e faz piada em cima disso. É muito bom. Isso. E também essa questão de... e esses 2 trabalhos, Rafael... O que eles estão tentando refletir? Refletir sobre o medo, né, na pandemia, né? É por nada que tem as referências ao Nosferatu, a peste, ratos, pragas. Então é esse medo que nos acometeu, né? Quer dizer, eu não saio de casa, né? Eu não vou à praia, eu moro aqui perto, eu não vou... Desde março do ano passado, eu não vou aqui à praia, poderia ir, né? Interessante Então, esse pensar medo essa perspectiva do rato mesmo, porque o rato, esse rato de bueiro que a gente tem no Brasil, que a gente conhece, ele não é um bicho genuinamente brasileiro, ele é um bicho trazido pelas caravelas portuguesas, ele é um bicho trazido da Europa sim. E povoado, né, e colocado aí. E tá aí até interessantíssimo mesmo essa perspectiva, eu não tinha parado pra pensar sobre isso, eu fiquei muito apegado à filosofia oriental mesmo. E também quando você vai fazer algum trabalho assim, é bom você fazer um link com alguma literatura, com algum filme, com alguma obra de arte. Como eu falei, porque pode ser nunca nada é tão original seu, né? O seu é quando você se apropria de alguma coisa e modifica. Sim. Mas se você for ver, alguma coisa já aconteceu. Agora mesmo eu tô no Instagram, alguém mencionou a Companhia Teatro Urgente numa página. Aí eu fui lá ver onde era. Era um grupo de bonecos na Espanha que se chama Teatro Urgente. E aí puseram uma referência para mim, como se fosse a minha companhia, né? Então, assim, tudo acontecendo em vários lugares do mundo. A gente agora estamos sabendo mais disso porque temos acesso à informação a todo momento, em vários canais. Agora, nos anos 70, 80, 90, você tinha o quê? Jornais. Então, a internet ainda não existia nos anos 80. Então, tudo a gente sabia pela televisão, pelo jornal, pelo cinema. Muitas vezes você criava alguma coisa chamada tá sendo original, mas de repente lá no Japão alguém fez também e tá fazendo. Você quer saber se você tá sendo original, você digita no Google, aparece. Antigamente você tinha que esperar a biblioteca abrir, né? E lá...
Exatamente. Na verdade, assim, eu já acho que sempre quando você manipula alguma coisa, uma imagem, uma ideia, um texto, rarará, é você que está ali. Então eu nem preciso buscar se está sendo original ou não. Eu já sei que não estou sendo, mas estou sendo sim, porque é a É a minha sua versão. assinatura, né? Eu sinto muito. É a minha assinatura, é. Eu sinto Igual muito agora, eu tô. nas suas obras que elas têm assinatura, assim, elas têm uma personalidade. Assim, é pelo que eu vi, tá? Eu vejo muitas coisas, eu vejo muita coisa grandiosa. Você lida com coisas grandiosas, às vezes, mesmo dentro do Ano do Rato, é uma situação em que ele tá em confinamento, ele tá preso dentro de casa, e você vê que tem algo de grandioso ali, você vê a sombra refletindo. Então sempre tem esse contraponto entre o sujeito e o grandioso. Eu acho interessantíssimo. Quando eu vi a- do, o Kafka, que você fez também, que o Alberto O fez, processo. processo, que tinha o personagem ali de frente para aquela estátua da justiça, e aquela estátua da justiça refletida, grandiosa também. Então me Aham. remete muito esses contrapontos entre a nossa inferioridade como sujeito, mas a nossa presença também, e como é poética essa presença, porque é sempre um corpo belo, né? Sempre um corpo em situações de poética mesmo, com a luz bem desenhada, com um desenho feito ali, com a emoção sendo passada num gesto ali. E isso é assinatura, né? Isso é marca. Isso é você trazendo a sua subjetividade, o que você é para dentro de um processo. Eu acho que imagem é fundamental. Eu, quando vou começar algum trabalho, geralmente eu começo por uma imagem, assim. Eu fui fazer o Godot, a montagem de Godot, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que são dois andarilhos, estão numa estrada. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que o personagem estaria dentro de um baú e só o braço dele apareceria de fora do baú. Então a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa imagem. Eu comecei a peça assim. Ele sai de dentro desse baú, a mão dele aparece do lado de fora primeiro, e aí ele vai saindo aos poucos. Então, muitas vezes eu vou construindo a Você fez dramaturgia esse acima de trabalho com a alguma gente na imagem. faculdade, de pegar uma imagem visual e, através daquilo, criar uma narrativa e fazer uma cena. Exatamente. Isso é uma característica própria do teatro pós-dramático, do teatro performativo, que se apropria de vários gatilhos que a Regiane chama, né? Esses vários Como a gente gatilhos que chama te também, né? provocam a Gatilho criar. poético é isso aí. Vocês estão chamando também. Então, esses gatilhos que te levam, né, às ideias, né? Então você fica. A gente vive no mundo de imagens, né? Mas você tem que ter uma percepção para selecionar, recortar aquilo que vai te interessar. Aí vem a questão do foco, né? Do background que o ator já precisa ter, né? A gente não lê a internet, não vê as coisas com um olhar puro. A gente tem informações, teorias. Então a gente recorta, a gente sabe onde a gente quer ir. Não estão perdidos, igual a maioria que vai acessar a internet fica perdido, né? Fica ali se entretendo. Blá, blá. Agora, objetivamente, quando você quer alguma coisa para pesquisar, você tem que ter alguma coisa por Exatamente. Tem que trás ter um também. background, né? Você não pode. Eu tava falando sobre o rato, no imaginário, assim, artístico, né? Vamos pensar dessa forma. Porque o rato, na literatura, ou muitas vezes no cinema, até na música mesmo, tanto é que tem a música, a sua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. E aí a gente fica pensando, isso é uma referência à classe política na sua obra? Ou você não chegou a pensar nisso, né? Porque às vezes a gente também, como público, tem alguma referência, pega alguma referência que às vezes o autor nem pensou, mas que faz parte ali do jogo de interpretação. Então, em A Peste, sim, vai estar bem claro isso, porque esses ratos vão aparecer em fusão nas escadarias, tanto da Assembleia quanto do governo, Palácio do Governo. Então, ali sim. Agora, claro que toda obra, Alex, o bom é isso, né? É você ver outras coisas que eu não pensei. Isso que é o melhor. E o ano do rato, além do mais, o ano passado, 2020, foi o ano do rato no chinês. Eu sou rato no chinês, o meu signo no chinês é rato. E o ano do rato significa que foi um ano de muita persistência, resiliência, resistência. Então eu achei perfeito dar o nome do vídeo de O Ano do Rato, porque foi o ano do rato, foi um ano de provações mesmo, né, de resistência mesmo. Então tem tudo a ver ter acontecido esse link, ter rolado lá, né, dessa ideia de ter esse título, né. E agora sim, A Peste, você vai ter essa leitura, assim, como os políticos infestando, né, uma praga, né, que nos rouba, que nos corrompe, né. Tem sim essa imagem. E
Então, minha história eu acho ela um pouco doida, porque, diferente da maioria dos artistas, a primeira vez que eu entrei no teatro foi quando eu tava fazendo artes cênicas. Então foi tipo assim, um tiro no pé, eu me joguei em algo que eu nem. No início que eu entrei, eu nem sabia onde é que eu tava me metendo, e eu só fui me descobrindo cada vez mais. Lá na Bahia, o lugar que eu sou de Vitória da Conquista, e lá a cultura teatral é baixíssima. Agora tá bem maior, mas quando eu era pequena, nunca na minha vida eu tinha visto teatro. Então, digamos que, por incrível que pareça, o que moldou minha carreira artística foi a igreja, porque a igreja é o lugar onde ensina instrumentos, onde eu dançava na igreja, onde eu atuava, dirigia, escrevia, e tudo que envolve arte foi na igreja, assim. E eu tinha esse negócio. Sou a formação de igreja evangélica. E por incrível que pareça, eu acabo que igreja evangélica parece que trava um pouco o corpo, né? Porque tudo não pode, tudo é proibido. Só que eu vim também, como lá na Bahia, é um estilo de dança muito solto. A gente chama muito de pagodão, que eu não vi ainda aqui no Espírito Santo, mas é um estilo de dança que eu sou apaixonada. E é um estilo de dança muito solto, então eu ficava nessa mescla de pagodão, que é algo completamente animado, com algo mais religioso. E aí foi que eu fui moldando esse corpo, assim, que eu fui apaixonando, porque eu conheci estilos opostos desde pequena, né? E aí minha paixão sempre foi tudo que envolve arte. E aí eu vim para o Espírito Santo. Antes de eu vir para o Espírito Santo, eu tinha conhecido o teatro pela primeira vez, só que não o teatro local, o teatro, o fazer artístico, né? Conheci Augusto Boal, assim, as coisas que ele ensina. E quando eu vim para Bahia, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi procurar teatro, porque eu queria muito ver uma peça, muito mesmo. E aí eu achei o curso de artes cênicas, que eu nem ia fazer artes cênicas. Eu sei que na hora da inscrição, na hora de fazer a minha transferência, que eu fazia administração, né? E aí a moça, eu falei, ô moça, me fala os cursos que tem aí. Aí ela foi citando, ela falou artes cênicas e eu nem sabia o que era direito. E na hora que ela falou artes cênicas, meu coração começou a bater muito forte. E aí eu não entendi isso, eu falei, é esse curso mesmo que eu quero. E foi assim que eu entrei nesse mundo da arte e que eu não consegui sair ainda, apesar dos Lê, apesares. deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira vez que você entrou no teatro foi pelo palco? Foi. Na verdade, assim, teatro físico que eu falo, né? Não, é o ambiente teatro, Não. isso mesmo. É um O ambiente lugar teatro. determinado a se fazer, o fazer teatral, né? A primeira vez que você entrou foi pelo palco, eu achei isso interessante, porque tem muita gente que tem essa vivência. Isso não é uma coisa muito... No Brasil, eu tava conversando com meu padrasto. Meu padrasto, ele nunca entrou no teatro. Isso é uma pena, né? E isso é uma coisa muito normal, uma coisa muito naturalizada, né? Foi se tornando comum, cada vez mais comum as pessoas não terem entrado nesse lugar, esse ambiente teatro, né? Por mais que tenha, eu, por exemplo, tenho uma formação de teatro que vem completamente de teatro de rua. Então eu tive muito contato com isso. E a primeira vez que eu entrei no teatro não foi no palco, mas as primeiras vezes, assim, foi coisa da quarta vez ou da quinta vez que eu entrei, foi pra poder subir no palco mesmo, porque no mais eu não tinha o hábito de ver. Então, eu só sei que eu acho que o que me manteve no curso de artes cênicas, que muita gente não teve, foi a vivência direta com a arte, assim, porque eu via muita gente do curso de artes cênicas ia para aula, talvez durante o dia trabalhava com outra coisa. Tinha a Rani, que era cabeleireira, outra pessoa que às vezes não fazia nada, ficava em casa e tal, e eu não, eu nunca desde quando eu entrei em artes cênicas, eu nunca aceitei só ir para aula e aquilo era tudo que eu via, assim, tudo que eu fazia de teatro na aula. Eu sempre corria atrás, eu corria atrás de estágio, eu corria atrás de bolsa, eu fui monitora praticamente todos os semestres do curso. E eu acho que isso foi o que me fez ficar em artes cênicas, porque realmente a evasão é muito grande
as pessoas se decepcionam muito, né? Porque elas acham que elas vão entrar no curso de artes cênicas lá na UVV e elas vão fazer teatro o tempo todo. Mas não, tem muita matéria teórica, a gente é formado em licenciatura, então a gente tem essa carga teórica, assim, de dar aula, né? Didática e psicologia. A gente teve muita matéria que eu acho que as pessoas imaginavam que nunca ia ter no curso de artes cênicas, que era só chegar lá, ia ter uma super produção. Acho que elas endeusaram muito o curso. E aí ficava aquela decepção, né? Todo mundo saindo. Mas eu não esperava nada, sabe? Quando sua expectativa tá zero, e aí tudo que acontece te surpreende. Me surpreendeu tudo, assim, no curso. E eu fui amando cada vez mais. Só que eu acho que realmente o que me fez ficar em artes cênicas foi fazer coisas fora, né? Foi fazer estágio, trabalhar com criança, foi alguém me chamava para fazer uma peça, bora, alguém me chamava para ir no teatro, bora, e isso mantém a gente um pouco quente.